Bom dia, irmãos. Como o David disse, nós estamos estudando o Sermão do Monte. E há umas semanas atrás, quando ele disse que a cada versículo seria um lugar mais alto. E para você subir, sabe que quando você vai subir um lugar, uma montanha, um monte, você precisa de esforço, não é mesmo? É muito esforço para subir, cada vez mais alto, mais esforço. E nós estamos em Mateus 5:10. Eu gostaria de ler o texto com vocês. Mateus 5:10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Eu gosto da versão na linguagem de hoje, eu gostaria de ler essa versão também, que diz assim: felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino dos céus é delas. Mateus 5:10, quando a gente vai ler as bem-aventuranças, o versículo 3 fala assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Se a gente for ver, a gente consegue observar que ele fecha esse versículo com o reino dos céus. E aqui no versículo 10, ele fecha o versículo falando porque deles é o reino dos céus. Então a gente entende como se fosse um fechamento. Ou seja, quando eu olho para Mateus 5:10, eu tenho uma visão, uma imagem de um topo, o lugar mais alto, onde uma pessoa pode alcançar. Mas, para aqueles que querem ser discípulos de Jesus, o lugar mais alto significa um lugar de perda. Ou seja, significa um lugar de morte. Então, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O reino de Deus não tem nada a ver com o reino dessa terra. Entenda isso. Eu falo que o reino dos céus não é comida, o reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino dos céus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então o reino dos céus, entenda, não tem nada a ver com o reino deste mundo. O reino dos céus é totalmente oposto do reino que nós vivemos hoje. E para nós, que desejamos ser discípulos de Jesus, temos que estar preparados ou nos prepararmos para irmos contra um sistema que diz que tudo pode, tudo você pode fazer, tudo é legal, tudo é normal. Temos que estar dispostos, irmãos, a ir contra um sistema. Porque o reino dos céus não é desse mundo. E não tem nada a ver com o reino dessa terra. Amém? Eu gostaria de compartilhar. Eu achei interessante pesquisar a palavra justiça no original, que ele fala assim: num sentido amplo, significa estado daquele que é, como deve ser, justiça, condição aceitável para Deus. E o reino quer dizer poder real, realeza, domínio e governo. Não pode ser confundido com o reino que existe na atualidade. Referência ao direito ou autoridade para governar sobre o reino. Isso quer dizer reino. Eu gostaria de ler uma parte desse livro, que eu achei muito interessante e eu vou conseguir linkar com o que eu gostaria de compartilhar com vocês. Chama O Discípulo. Se você tiver interesse em ler depois, eu aconselho para aqueles que desejam ser discípulos. Eu vou ler e gostaria que vocês prestassem atenção no que ele diz aqui. No vocabulário grego, kurios quer dizer, ou significa senhor, com a inicial minúscula. E era utilizado
E ele era usado pelos escravos ao se dirigirem aos seus amos. A mesma palavra com inicial maiúscula era aplicada apenas a uma pessoa em todo o Império Romano, a César. O César romano era o senhor. Em verdade, quando os funcionários públicos ou soldados se encontravam na rua, tinha que saudar uns aos outros suas palavras. César é o senhor. Por isso, os cristãos tiveram que enfrentar um grande problema. Sempre que alguém os saudava com essas palavras, César é o senhor, eles respondiam, não, Jesus Cristo é o senhor. Em pouco tempo, tal prática começou a causar-lhes dificuldades. Não que César tivesse ciúmes do nome. A questão era bem mais profunda que isso. A verdade é que César sabia que os cristãos diziam na realidade é que eles estavam sujeitos a um outro tipo de autoridade. E que na balança de suas vidas, Jesus Cristo pesava mais que César. O que eles diziam realmente era, César, você pode contar conosco em algumas situações. Mas, se formos forçados a fazer uma escolha, preferimos a Jesus, porque já entregamos toda a nossa vida a Ele. Ele é a pessoa mais importante para nós. Ele é o Senhor, com S maiúsculo. Nossa autoridade máxima. Não é de se admirar que César perseguisse os cristãos. O evangelho que encontramos na Bíblia é o evangelho do reino de Deus. Ele apresenta Jesus como o rei, como o Senhor, como a autoridade máxima. Jesus se encontra no centro do evangelho. O evangelho do reino é cristocêntrico. É mais ou menos assim. César era o Senhor. Era como se fosse um Deus, uma autoridade máxima. E quando os discípulos começam a falar, peraí, César, você pode contar conosco em algumas partes, mas Jesus Cristo, Ele é o nosso Senhor. Ele é a autoridade máxima sobre nós agora. Então os cristãos começam a ter um grande problema com isso, por causa simplesmente de não se submeterem a uma autoridade que aqui nesse reino, neste mundo, era uma autoridade máxima. Então eles estavam sujeitos, se por algum momento César pedisse para eles fazessem algo que não fosse correto diante de Deus, do Senhor, eles falariam, não, espera só um pouquinho aí, César, isso aí eu não vou poder fazer não, porque eu tenho um outro Senhor. E o meu Senhor e o Rei não é desse mundo. E o reino dele não é desse mundo. E se nós estamos dispostos a nos submetermos a esse reino, a esse Senhor com S maiúsculo, nós temos também que estar dispostos a entregar tudo. Como diz aqui, a justiça, num sentido amplo, significa aquele que deve ser, como ele deve ser, a condição aceitável a Deus. Estudando um pouco sobre a perseguição, né, da igreja no mundo, Marcos Cruz, ele é secretário-geral da Missão das Portas Abertas, e eles fazem uma pesquisa, um levantamento sobre a igreja perseguida, sobre o mundo. E ele cita 3 tendências, baseado num levantamento de 2009, ou seja, atualizado. Ele cita 3 tendências. A primeira é o autoritarismo estatal, ou seja, o aumento da perseguição e restrições através de leis específicas contra os cristãos. Isso acontece a maior parte na Coreia do Norte, que está no topo desde 2012, como os países de maior perseguição do cristianismo. Ele cita outra tendência que é o ultranacionalismo, ou seja, contra as minorias e principalmente contra os cristãos. Ocorre especialmente na Índia. Após a eleição do primeiro-ministro Modi, ele disse assim, que ele quer extinguir a minoria até 2021. Inclusive, dentro disso estão os cristãos, claro. Porque ele fala assim, ser indiano é ser hindu. Isso me assustou. 2021 ele quer eliminar
todas as pessoas que vão contra o que ele crê. O que ele crê é que a Índia, quem é indiano, é hindu. Se você não é hindu, você está no lugar errado. Então você é eliminado. Porque você não crê no que eu creio. Simplesmente assim. E ele fala que o aumento está cada ano que passa, a perseguição aumenta dos cristãos. Está aumentando. Ele diz que em 2019 foram mortos, tá gente? Não só perseguidos, mas mortos, 4.305, comparado com 2018, que foram 3.066 mortos. E ele fala que os ataques têm aumentado em edifícios e casas. Nós temos visto isso atualmente, é visível. Né? Quando você vê o jornal, quando você assiste um jornal, isso é visível. Eles estão atacando, eles estão entrando em lugares, eles estão matando. Mas a minha pergunta para nós hoje, o que isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver comigo? Sabe o que tem a ver conosco? Tem a ver que nós somos uma igreja. Nós não estamos desligados. Estamos desligados por localidades. Eles estão lá na Índia, eles estão lá na África, eles estão lá na Ásia Central. Só que eles estão lá e são a igreja de Cristo, como nós somos. A Bíblia fala que nós somos um corpo. Não é mesmo? Divide-se um corpo. O corpo movimenta ou vive dividido. Tira um braço, põe lá na Ásia. Tira outro braço, põe lá na África. O que isso tem a ver conosco, gente, hoje? Tem a ver tudo. Tem a ver que nós somos parte de uma igreja e que nós precisamos nos atentar também para isso. É uma realidade. E nessa entrevista com um dos perseguidos, eles falam assim, ele pergunta assim, o que vocês estão precisando? Como nós podemos ajudar vocês? Ele fala assim, a primeira coisa que eles pedem, ou seja, que nós podemos fazer por eles, é orem por nós. Pergunta, quanto tempo gastamos orando pela igreja perseguida? Que de fato é uma realidade, são os nossos irmãos. É a igreja de Cristo sobre a terra. Quanto tempo você gasta orando pelos perseguidos? Isso te incomoda? Isso nos incomoda? Porque é mais ou menos assim, se não tem nada a ver comigo, o que eu tenho a ver com isso? Se não está aqui no Brasil, né? Porque aqui no Brasil ainda nós não sofremos esse tipo de perseguição. Para eles nós somos um país livre. Somos livres para buscar a Deus, somos livres para vir a essa igreja, a essa comunidade. Somos livres para andar com a nossa Bíblia na rua e ninguém nos matar. E ele falou, orem por nós. É o mínimo que a gente pode fazer, eu acredito. Existem outras maneiras, outras formas. A Ju me mandou uma foto de algo que eles estão fazendo também, portas abertas, que você doa um dia do seu trabalho. Você pega o seu salário, divide, quanto dá um dia? Você calcula e manda para lá. Você não está indo lá na África, você não está indo lá na Índia, mas você está fazendo algo para que quem está envolvido nessa causa possa fazer. Isso também faz parte da igreja. Então que nós, através do Espírito, eu oro para que Ele nos incomode, para que não fiquemos tão indiferentes, por não achar que está acontecendo conosco, não está acontecendo conosco, não somos nós, não precisamos nos importar, porque Jesus se importa. E se Ele se importa, e se nós somos discípulos, e se de fato queremos fazer a sua vontade, devemos nos importar também com esse tipo de coisa. Não nos tornarmos insensíveis. Tem algo
no livro do Sermão do Monte às Bem-aventuranças, que a autora ela diz assim: abrir nossos olhos para a nossa responsabilidade nesse mundo, viver de modo global também significa orar de modo global e agir de modo global. O reino dos céus não pode ser trancado em igrejas, mas começa lá onde se trata de justiça. E o nosso lugar é junto dos que são perseguidos. Não se trata de nós, da nossa igreja, porque é uma comunidade, se trata da igreja de Cristo. E quando você for orar, coloque os seus motivos de oração. Vamos fazer um exercício para orarmos por esses irmãos, para nos lembrarmos deles. E na forma que nós podemos contribuir fisicamente, vamos fazer isso. Que o Espírito nos torne mais sensíveis à necessidade do outro. Amém? Para entendermos essa 8ª bem-aventurança, nós precisamos seguir o caminho que Jesus percorreu. Jesus disse aos seus discípulos: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É impossível você ser um discípulo de Jesus e não segui-lo. Jesus, quando chama os seus discípulos, ele os chama para perto. E imediatamente esses discípulos largam o que eles estão fazendo prontamente e começam a seguir Jesus. Então, para nós entendermos Mateus 5,10, os perseguidos por causa da justiça, nós vamos ter que andar pelo mesmo caminho que Jesus percorreu. Eu gostaria de ler um texto com vocês, está em Atos 5, 54 e 60. Disse Atos 7? Desculpa, gente. Atos 7, 54, 60. Ao 60. Quero voltar, podemos voltar um pouco. Vamos começar do 51. Aqui eles estão falando de Estevão, a partir do versículo 6, capítulo 6, começam a falar de Estevão. E ele começa a falar no 7 ele começa a falar sobre Abraão, toda a história de Deus com o homem. Onde ele chega, em determinado momento, no versículo 51, ele começa o seu discurso. E ele fala assim: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resisti ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. E ouvindo eles isto, enfureceram-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que invocando, dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor,
não lhe imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Eu quero focar no versículo 55, dar uma ênfase. Estamos falando sobre o Sermão do Monte, sobre essa bem-aventurança de ser perseguido. E nós podemos ver claramente esse acontecimento na vida de Estevão. E o versículo diz que bem-aventurados são os perseguidos, porque deles é o reino dos céus. Estevão, no versículo 55, diz: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando seus olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Estevão estava tendo nada mais e nada menos que a visão do reino dos céus. Ele estava prestes a ser apedrejado, mas antes ele tem a visão de um reino, que é simplesmente o reino dos céus. Ele vê a glória de Deus e Jesus assentado à direita do Pai. No versículo 58, eles dizem: e expulsando da cidade o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Como eu disse, para conseguirmos trilhar o caminho dessa bem-aventurança, teremos que percorrer simplesmente o caminho de Jesus. Estevão, ele trilha o mesmo caminho que Cristo. No final, ele diz: não imputes este pecado. Jesus na cruz, ele diz algo semelhante: Senhor, perdoa eles porque eles não sabem, eles não têm ideia do que eles estão fazendo. Mas o que eu vejo nesse texto? Eu vejo que Estevão contemplou algo maior. A morte se tornou pequena para ele, diante do que ele estava vendo. Deus deixou ele ver o reino dos céus e alcançar essa bem-aventurança e viver essa bem-aventurança. E isso só foi possível porque ele trilhou o mesmo caminho. Como eu digo que ele trilhou o mesmo caminho? Porque ele conseguiu fazer a mesma oração na morte que Jesus fez, para que aqueles homens fossem perdoados dos seus pecados, para que Deus não levasse em consideração a ignorância do que eles estavam fazendo. O que eu quero deixar para nós? Que a verdade não é simplesmente um conhecimento da palavra. A verdade aqui foi vivida por Estevão. Ele vivia uma vida de verdade. O que eu quero deixar? Que não adianta só a gente conhecer Jesus por palavras. Esses homens conheciam a lei. Eles tinham conhecimento da lei. Mas mesmo assim, eles não conseguiram ver. Olha que interessante. No versículo 51, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração. Olha o que Estevão fala desses homens. Vocês são duros. Seu coração está duro. Você ainda não deixou para que a verdade de fato entrasse em você. Nós não temos que só ter uma verdade para nós, entenda isso. Nós precisamos viver essa verdade. O coração desses homens estava endurecidos. A verdade não tinha alcançado o coração. Existia ali uma religiosidade. Estavam cobertos de religião.
quando de fato a verdade não tinha alcançado o coração desses homens. E Estevão tinha percebido isso. E ele fala: vocês sempre resistindo ao Espírito. Vocês têm essa dureza no coração, a verdade não pode alcançar vocês, porque vocês insistem em resistir ao Espírito Santo. Por isso vocês não podem ver. São cegos, quando dizem que estão vendo, mas de fato são cegos. Pessoas que dizem ver, mas não veem. Enganados. Não resista ao Espírito Santo. Não resista ao Espírito Santo. Se renda. Só rendidos ao Espírito Santo seremos capazes de caminhar por esse caminho que Jesus trilhou. Não resistais ao Espírito Santo. E sabe como podemos ver que Estevão, ele não só conhecia, porque aqui no versículo 7, o texto fala que ele foi falando, ele foi compartilhando as Escrituras. Ele era um ótimo orador. Estevão falava muito bem. Ele conhecia as Escrituras. Tanto que ele falou de Abraão até Jesus. Ele chega em Jesus. Ele fala: vocês não entenderam ainda. Vocês crucificaram o justo, o rei. Vocês não entenderam. Então ele tinha conhecimento das Escrituras. Ele era um ótimo orador. Tinha muita palavra. Muita Bíblia. Mas além disso, ele era cheio do Espírito Santo. Vamos ler comigo? Atos 6, 3. Só você voltar um pouquinho aí, a gente vai estar bem perto. Vamos ler algumas. Atos 6, 3. E ele diz: escolhei para, pois irmãos, entre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais continuamos sobre este importante negócio. Aqui, o número dos discípulos está crescendo, e alguns começam a murmurar, porque algumas viúvas estavam ficando sem alimento, e eles decidem: vamos levantar diáconos para servir, enquanto a gente fica somente por conta de pregar o Evangelho, de orar, de pregar, né, de ser envolvido com isso. Então eles falam: não, temos que escolher um irmão, vamos escolher. Aí eles colocam algumas pessoas para serem escolhidas. Só que dentro disso eles falam assim: nós precisamos escolher 7 varões de boa reputação. O que é boa reputação, irmãos? Uma boa reputação é construída em 1 ano, 2 anos, 1 semana. Uma boa reputação, ela é construída por uma vida inteira. Olha, aquela pessoa ali é de boa reputação. Quando você fala assim: aquela pessoa é uma pessoa de boa reputação. Ela vive, não é só de palavra. Você olha para a vida dela e você entende: de fato, ela é uma pessoa de boa reputação. Posso contar com ela. E outra coisa que eles procuravam nesses homens: cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Olha que interessante, sabedoria aqui, quando você vai pesquisar no original, quer dizer conhecimento e prática dos requisitos para uma vida devota e justa. Estevão tinha sabedoria. Nós já aprendemos com David que sabedoria não é só conhecer, não é você ter, ai que pessoa sábia, nossa, ela consegue, né, resolver as coisas sabiamente. Que pessoa sábia? Nós entendemos e aprendemos que sabedoria é uma prática do que você crê. Ah, que pessoa sábia. Ela pratica de fato o que ela crê. Ela vive uma vida de prática. Isso é sabedoria. Estevão tinha sabedoria. Ele não tinha só sabedoria do alto, do espírito. Ele vivia uma vida de sabedoria. Ele demonstrava com a sua vida
sabedoria. Então nós vemos aqui que Estevão, ele não chegou, ele trilhou um caminho, ele chegou neste lugar de ser apedrejado, não simplesmente porque ele disse a verdade. Ele disse a verdade. Tanto que no 54 eles falam: e ouvindo eles isto, enfureceram em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Porque a verdade confrontou uma mentira. E eles se enfureceram. E ele disse: eis que eu vejo os céus abertos. A glória de Deus e Jesus está à direita de Deus. Eis que eu vejo o céu aberto, o Filho do Homem está em pé, a mão direita de Deus. E eles começam a gritar com grande voz, tapando os ouvidos, e arremataram unânimes contra ele. Pergunta: que mentira Estevão contou? O que ele falou aqui que era uma mentira? Para que ele chegasse a esse lugar de ser apedrejado até a morte. Depois você tiver e puder ler os capítulos anteriores, você não vê nada que não seja uma verdade. Ele vai esmiuçando as escrituras e compartilhando com aqueles homens duros de coração. Estevão viveu essa bem-aventurança na própria carne. Não pensemos nós só por causa que ele disse a verdade. Ele disse a verdade. Mas a vida dele denunciou uma mentira. E por isso ele chegou a esse lugar de morte. E podemos ver semelhanças incríveis de Estevão com Jesus. Ao ponto de falar: perdoa, Deus. Perdão. Só um homem cheio do Espírito Santo e que vive uma realidade do céu é capaz de estar sendo apedrejado e orar por outros, pedindo perdão. Não leva em consideração Deus. Pensar no outro. Entende? Ver o outro. Ver a causa do outro. Gostaria de ler, dentro do que eu estou compartilhando com vocês, outro texto que está em Atos 9, 1, 5. Atos 9, de 1 a 5. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos de Jesus, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse com alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti resistir contra os aguilhões. Tem versões que não tem esse pedaço desse versículo. De vocês tem? Eu li algumas versões que não tem. Mas eu achei muito interessante isso. Essa questão dos aguilhões, que é a ponta de um ferro fixado em um bastão
para acalmar um boi selvagem. Jesus falou: não resista. Não resista, porque eu estou aqui. Lembra lá de Estevão? No final do texto, fala que eles depuseram as roupas nos pés de Saulo. Por que eu achei interessante falar de Saulo? Porque ele estava presente. A Bíblia fala que ele consentiu com a morte de Estevão. E depois disso ele sai à procura, perseguindo homens e mulheres. Ele falou: eu quero uma carta porque eu vou perseguir homens e mulheres. Não me importa. Me dá uma carta que eu vou atrás e eu vou prender todos eles. E sabe o que é interessante? Eu achei muito, muito interessante. Jesus, ele fala assim: Saulo, Saulo. E se você vai pesquisar no original o nome Saulo, é mais ou menos assim: desejado, desejado. Por que você está me perseguindo? Desejado, desejado. Por que me persegues? Saulo achava que ele estava perseguindo pessoas, quando de fato ele perseguia o próprio Cristo. Sabe a questão da sabedoria? Viver uma verdade, não só de entender. Saulo era um cara muito, muito, muito estudioso. Gamaliel era o seu mestre. Era o top do top dos tops. Uma escola. Sabe a escola? Imagina uma escola, gente. Top. Fala aí, Bruno, uma escola top. É. O inglês não vai sair, não, mas é isso aí que ele diz. Imagina o top. Saulo estava lá, gente. Imagina o professor top. Aquele mestre. Sabe? Imagina um mestre. Saulo estava lá do ladinho dele estudando. Conhecimento. Estevão tinha muito conhecimento. Ele falou toda a escritura. Ele não era um leigo, ele sabia as escrituras. Ele falou tudo. Conhecimento. Só que ele tinha sabedoria. Ele vivia o que ele conheceu. Na prática. Saulo, cheio de conhecimento. Fariseu treinado. Religioso. Religioso. A religião, meu irmão, mata. A religião nos mata. Precisamos de vida de Deus. Precisamos de sabedoria do alto. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Porque a letra não vai nos sustentar. Lembre disso, a letra não vai nos sustentar mais. Só o conhecimento não vai bastar para nós. Você vai ter que viver uma verdade. E sabe o que a Bíblia diz sobre a verdade? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A verdade é Cristo. Habitou entre nós. Ele habita entre nós. O Espírito Santo habita dentro de você. Ele não está fora. A religião vai nos matar. Mas a verdade nos liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Uma parece pequena, né? Mas grande diferença. Estevão para Saulo. Viver o que você conhece. Para ser discípulo, não vai adiantar mais só o conhecimento. Vai ter que morrer. Vai ter que ter morte.
Porque a Bíblia fala que aquele que perde no reino dos céus, porque nós estamos tratando de reino dos céus, onde o Senhor, a autoridade máxima, lembra de César? Jesus acima de César. Jesus acima desse governo. Jesus acima dessa autoridade. Jesus acima de tudo e de todos. Mas tem que haver morte para alcançar o reino dos céus. Que não é comida e nem bebida. Se você está achando que vai ganhar alguma coisa aqui nesse mundo com o reino dos céus, está enganado. Está perdendo tempo. Não é algo que se toca. O reino dos céus não se toca. Não é algo que se toca, né? Espiritualmente se toca. Mas não é algo que acaba, perece. É paz. E nós entendemos, eu aprendi que paz não é um estado, é uma pessoa. Que justiça não é só conhecimento, é prática do que você já conheceu. E alegria do Espírito. Não é algo que é passageiro. Não é hoje eu tenho dinheiro, amanhã eu não tenho. Hoje eu estou triste, não tenho dinheiro. Sabe? Aquela coisa. Não tem o que comer, gente. Ai, estou tão triste. Nossa, esse mês foi bom, ganhei dinheiro demais. Vou poder comprar um monte de coisa que eu estou afim. Para sair desfilando por aí. Alegria passageira. Não se agarre a isso. Se agarre ao que é eterno. Alegria do Espírito. No Espírito. Ele te dá. Indiferente de como você está. A sua posição nessa terra. Existe este lugar hoje. O reino dos céus. Hoje. Viver o reino agora. Chamar à existência as coisas que não existem agora. Você quer viver o reino de Deus? Lá? Ou agora? Está esperando Jesus só te buscar? Ou quer viver agora? O reino dos céus não é comida e nem bebida. É paz, justiça e alegria no Espírito. Entenda isso. Quer viver agora? Esteja nele. Voltando ao nome de Saulo, que é desejado. Desejado. Jesus nos deseja. O perseguidor Paulo, Saulo também conhecido como Paulo, passa a ser perseguido pelo próprio Cristo. E diz desejado. Eu te desejo. Eu desejo estar com você. Eu desejo a sua vida. Eu desejo o seu coração. Sabe, Saulo, ele tinha uma causa. Ele acreditava que ele estava fazendo a coisa certa. Ele acreditava que os cristãos eram de fato uma ameaça. E é bom matar. Ele tinha uma causa. Você tem uma causa? Só que o problema dele é que ele não tinha encontrado Jesus. Causa errada. Quando você está fora dele, causa errada. Você se perde. Desejado. Desejado.
Ele nos deseja. De fato nos deseja. Isso é desde o Éden. Desde o começo foi assim. Ele nos deseja, irmãos. Quanto você o deseja? Quanto o seu coração deseja? Quanto o seu coração deseja, de fato, seja feita a sua vontade aqui na terra como nos céus? Através de você, da sua vida. Quanto você deseja? Porque Ele nos deseja mais que tudo. Mais que tudo. E você, e eu, e nós. Quanto desejamos? Quanto queremos? Quando oramos, Maranata, vem Jesus, igual nós oramos hoje, cantamos hoje. Quanto disso é uma verdade em nós? Quanto? Ou é só uma canção? Palavras? Se você não deseja de todo o coração, comece a buscar isso. Busque isso incansavelmente. Seja honesto diante de Deus. Deus, eu não desejo dessa maneira, mas eu quero desejá-lo como o Senhor me deseja. Porque o reino dos céus não é daqui. Já diz, reino dos céus. Se o seu coração não está no reino, o seu coração está em outro lugar. Deus não aceita, Ele não permite um coração dividido. Precisa ser inteiro. Inteiro nele. Desejá-lo com todo o seu coração. Amá-lo com toda a sua força, todo o seu entendimento, toda a sua alma. Tudo que há em ti precisa desejá-lo. Eu gostaria de ler Atos, para complementar o que eu estou falando, 15 ao 18, 9, 15 ao 18. E disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Ananias vira para ele e fala, olha, foi ninguém mais que o próprio Cristo que apareceu para você. E ele pediu para eu vir aqui orar para você, porque Saulo está cego, ele fica cego 3 dias, para que você volte a ver. Mas que você veja como ele vê. Caiam as escamas dos seus olhos. Veja como Cristo vê. E ele dá uma causa correta. Vai, porque esse para mim é um escolhido, um desejado, para levar o meu nome. Para levar o meu nome. Que nome nós temos levado? O nosso? A nossa igreja? Nossa comunidade? Que nome você tem levado no seu trabalho? Na sua escola? Na sua casa? Que nome está sendo conhecido lá na sua casa? Na sua escola? No seu trabalho?
quando você está sozinho? Que nome é conhecido? E ele fala assim: eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Imagina isso. O perseguidor passa a ser perseguido por uma causa que vai levar ele a um lugar de morte. Caminho trilhado por Cristo. Quer viver o Sermão do Monte? Que eu acredito que esse é o topo. O discípulo vai subindo e chega no topo. Esse é o topo. Onde você perde tudo. Tem gente que acha no topo ganha tudo, né? Sobe lá no número 1, o topo, vencedor. Está no topo, está no auge. É o cara. Aqui quem sobe é o que perde. Que carrega um nome. Não o seu, mas o dele. Falar a verdade, hoje nós não passamos por essa situação de perseguição como os nossos irmãos que eu citei para vocês no mundo inteiro. Mas nós somos perseguidos, precisamos, sabe como? Quando você fala uma verdade, você é rejeitado. E Jesus fala assim: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Só que algo que eu aprendi nas duras penas foi que é o seguinte: Roberta, não estão perseguindo você, não é você a rejeitada. Entenda isso. Não é você a desprezada. Não é você o rejeitado, não é você o desprezado, não é você o humilhado. É o nome que está sobre você, é a vida dele em você que denuncia. Não se mata caras legais. Sabe essa frase? Se mata ameaças. Os legais tá com a multidão. Sempre cercado, já viu isso? Cara, você é legal demais. Nossa, eu gosto demais de você. Você faz tudo que eu quero. Eu falo uma mentira, você concorda comigo? Eu pego um negócio ali que não é meu e... beleza, pega mais. Eu chego atrasado no meu trabalho. E o colega: não vou falar nada não, esquenta não, passa de fininho, né? Os legais estão cercados, enquanto os que falam a verdade são desprezados, humilhados, rejeitados. Está disposto a carregar um nome? Se for o nome dele, o Cristo, esteja preparado. Porque a verdade confronta. Perseguidos. Quero encerrar com um texto que resume bem o que eu estou falando com vocês. A gente vai fechar tudo que eu quero transmitir hoje. Gênesis 6, 8 a 9. Gênesis 6, de 8, vamos ler o 8 e o 9. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era um varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. A palavra justo aqui significa correto. E a palavra íntegro, quando você fala assim, aquela pessoa é íntegra, você vai lembrar assim, ela é completa, ela é total, ela é inteira, está de acordo com a verdade e com os fatos. Noé foi achado, ou seja, Noé, Deus olhou para Noé, para a vida de Noé,
em meio a um mundo, imagina uma sociedade mal. A Bíblia fala que eram maus, perversos, pecadores. A maldade, a perversidade estava espalhada pelo mundo. E Noé estava lá, no meio. E Deus passa os olhos. Sabe quando a Bíblia fala que Deus está passando os olhos para encontrar alguém cujo coração é dele, é totalmente dele, o deseja, que adora em espírito e em verdade? Deus passa os olhos e acha Noé nessa posição de justiça, com uma vida íntegra, inteira, fazendo o que era correto, mesmo quando a sociedade estava indo o contrário, fazendo o contrário do que ele achava correto. Ele permaneceu nessa posição de justiça. Deus passou os olhos e falou: uau, graça. Achou graça da vida dele, de como ele vivia, do comportamento com os filhos, com a mulher, na sociedade. Não negociou a verdade, firme até o fim. E sabe por que eu acredito que Noé foi achado nessa posição de justiça? Porque depois o texto fala: Noé andava com quem? Com Deus. Quer viver uma vida reta? Quer conseguir viver nessa sociedade que cada dia mais o mal, a maldade, a perversidade, estamos vendo com os nossos olhos, aumenta? Quer viver? Quer ser achado? Anda com Ele. Garra nele. Sabe agarrar? Agarra em Jesus. Só assim, meus irmãos, só assim. Não há outro caminho de viver uma vida nessa terra que agrade a Deus, se não estivermos com Ele, cheios do Espírito Santo. Não há outro caminho. E sabe como você vai encontrar esse caminho? Quando não houver mais nada entre você e Deus. É você e Ele. Quando não houver mais nada que o separe dele. Porque enquanto isso você vai buscar coisas que estão nesse reino. E o reino dos céus não é daqui. Ele pode ser vivido e deve ser vivido hoje. Mas somente se você andar com Cristo. Lembre-se disso. Eu quero encerrar com um pequeno fato que aconteceu na semana que o David me chamou para compartilhar a palavra. Nós estávamos na casa da Pri. E nós chegamos em casa, eu estava escovando os dentes com a Sofia, da Liz. E ela falou: mamãe, a gente estava comentando alguma coisa de acordar. Às vezes meu pai te chama, você fica dormindo. Aí eu falei: faz o seguinte, me acorda igual seu pai me acorda. Acorda você, pega no colo. O Juninho pega ela no colo, né? Eu não dou conta, é muito alto. É o beliche, então ele pega ela no colo, põe ela e acorda, Sofia, levanta. Me pega no colo, Sofia. Ela virou, parou, ficou pensando, né? De repente, lembra? De repente, eu daria a minha vida por você. Gente, imagina um sentimento. Eu nunca senti isso antes. Mamãe, eu daria a minha vida por você. Eu fiquei tão alegre, eu fiquei assim, sem reação. Eu falei: nossa, Sofia. Eu falei assim: nossa, Sofia. Me constrangeu de uma forma
Meu coração se encheu de alegria. Alegria! Como é bom se sentir alegre, né, gente? É muito bom. Alegria. Mas foi tão passageira. Comecei a sair da porta para ir ao quarto. E eu falei, nossa, cara, imagina Deus ouvindo isso. Como que o coração de Deus, se o meu está assim, como Deus se sentiria alegre em ouvir isso de mim? Mas que fosse algo honesto, sincero, sabe? Honesto, de verdade. E Deus falou assim, Roberta, está pronta para dar sua vida por mim? Eu fiquei sem palavras. Até agora eu penso nisso. Falei, Deus, eu quero estar. Não deixe eu estar enganada por mim mesma, achar que eu quero, quando de fato eu não quero. Quando existe algo entre nós ainda, que me impede de dar de fato a minha vida. Não me deixe ser enganada por mim mesma. Mas eu quero, Jesus, viver essa verdade. Eu quero abrir a minha boca e falar, Pai, eu daria a minha vida por você. Pai, eu daria tudo por você. Que isso seja honesto em nós. Sabe? Que você pense nisso. E se Deus perguntasse, então, está pronto para dar a vida? Eu encerro aqui.